Graça e paz, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão bíblica na presença do Senhor, neste que é o nosso ciclo de reflexões sobre a ansiedade e a ira. Dois traços aí que a gente vê em relevo, inclusive, nestes dias de isolamento. Então, você está convidado a participar mais uma vez das reflexões bíblicas que a gente tem tido e faço votos aqui que Deus fale ao seu coração, que Deus toque na sua vida, que Deus te instrua através da palavra dele, porque o que estamos fazendo é nada mais, nada menos do que pegar a Bíblia, pegar a palavra do Senhor, que é palavra de vida para nós, e pensarmos, meditarmos, investigarmos essa palavra, para que a gente consiga ter essas informações tão importantes, tão essenciais para a nossa vida. Então, quando a gente investiga, quando a gente procura, a gente encontra. E quando a gente investiga algo tão bom quanto a palavra de Deus, tão maravilhoso, a gente com certeza terá aquela felicidade no coração de poder colher, reunir descobertas maravilhosas. Algumas delas não são tão descobertas assim, não estão tão dentro dessa classificação, porque a gente já conhecia, mas podem ser ali, ganhar uma força maior, uma luz maior, não é? E algumas outras informações sim podem chegar como algo novo. E com certeza tudo se reúne em torno de nós e em nosso coração para nos fazer ser pessoas cada vez mais firmes, pessoas mais cheias do Senhor, pessoas mais fortalecidas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Sejam bem-vindos todos, mais uma vez. Vamos, neste momento, orar ao Senhor para que a gente possa dar início a este momento de reflexão da gente. Convido você a fechar seus olhos e a orar junto comigo agora. Apresente a sua vida, apresente o seu coração neste momento diante do Senhor. E vamos orar, pedindo que Deus fale a cada um de nós da forma como Ele quer falar. Então, ore comigo neste momento. Senhor Deus, nós estamos aqui prestes a meditar em Tua Palavra, prestes a termos esse momento tão precioso, ó Deus, de meditação. Pai, que o Senhor fale ao coração da gente, que o Senhor aplique em nós Tua Palavra, que o Senhor nos ensine, que o Senhor esclareça para nós essas informações tão importantes que estão em Tua Palavra e que chegam para nós como vida mesmo, como palavra de vida, que enche o nosso coração de alegria e de paz. Ó Deus, faça com que neste momento em que paramos o que estávamos fazendo e passamos a dar atenção total ao Senhor, à Tua Palavra, a esta reflexão bíblica, Pai, que o Senhor faça com que, da mesma forma com que paramos agora para meditar, que o nosso coração também esteja com a mesma disposição, aberto da mesma forma para receber a Tua Palavra e para guardá-la, para tomá-la para si. Então, Pai, que o Senhor faça assim conosco. Abençoe cada um que está em casa agora e que junto comigo ora neste momento pedindo a Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O nosso texto desta noite, eu vou colocar aqui, é o texto de Provérbios. Deixa eu colocar aqui porque o corretor ortográfico mudou a palavra. Deixa eu colocar aqui. Provérbios. Provérbios 15, dos versos 13 a 15. Provérbios 15, dos versos 13 a 15. Tá bom? Abram a palavra do Senhor aí nesse texto, que é o texto da nossa reflexão nesta noite. E peço que você mantenha a palavra do Senhor aberta, porque nós vamos voltar ao texto, nós vamos analisar esses versículos, vamos ver também outras porções bíblicas, não é? Na medida em que meditarmos.
Então eu convido você a abrir a Bíblia e a permanecer com ela aberta, tá bom? Capítulo 15, versos de 13 a 15. Isso aí, Reverendo Enoque, estamos ligados. Isso aí é uma bênção. Vamos lá? Vou fazer a leitura aqui. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Amém, queridos? Belo trecho da palavra de Deus, não é, que fala sobre essa disposição que a gente precisa ter desse coração apegado a coisas boas e que tem dentro de si essa força maravilhosa que é a força da alegria, a força do bem-estar. Até porque, quando nós estamos com o coração alegre, isso gera em nós bem-estar, isso gera em nós uma satisfação. Então, pensar nesses versículos, pensar nesses pontos que estão aqui em Provérbios, é pensar sobre algo que é dito pelo Senhor para nós, para servir como algo que vai nos conduzir em um caminho que vai gerar em nós alegria, bem-estar, que vai refletir em nossa vida espiritual e física como algo bom, como algo maravilhoso. Quando a gente olha para esse trecho, a gente vai se lembrar aqui do que a gente tem como o tema da nossa reflexão de hoje, não é? Que está lá na nossa divulgação, e vendo a alegria como alimento, né, da nossa alma. Então, a alegria como alimento da nossa alma. A angústia, a tristeza fazem parte da vida da gente, ainda que a gente não queira, não é? Normalmente elas chegam, não pedem licença e já se instalam. E a palavra de Deus, quando fala sobre a nossa alegria, fala sobre um coração repleto da mensagem do Senhor, repleto dessa boa mão do Senhor guiando, mostra que nós temos uma visão diferente, nós temos uma postura diferente em relação ao mundo, em relação a tudo que a gente passa. E quando a gente olha para o mundo em si, a gente vai perceber que o nosso mundo é muito ansioso. O nosso mundo é muito angustiado. No mundo, é como a palavra do Senhor mesmo nos ensina, né? No mundo tereis aflições. Mas também diz, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus mesmo anunciando essa mensagem. Então, quando a gente olha para o nosso mundo, a gente vê nele, de fato, uma massa de pessoas, um grupo de pessoas extremamente angustiados. Angustiados porque não têm o dinheiro todo que queriam, outras vezes angustiados porque têm muito dinheiro e ficam com medo de perder esse dinheiro. Alguns que estão angustiados porque não têm toda a saúde que queriam, outros têm a saúde que queriam, mas estão angustiados porque são hipocondríacos e começam a procurar doença onde não tem. Então, a vida humana ela é marcada pelas angústias, pelas insatisfações. A Organização Mundial da Saúde, numa pesquisa feita em 2017, concluiu que o Brasil é o 11º país mais angustiado, com as pessoas que têm mais angústia tomando conta do seu coração, né? Onde há um grupo de pessoas mais angustiados nesse mundo. Então, está na 11ª posição dentre esses países todos do mundo. E é interessante que nisso a gente vai perceber que há aí cerca de 13,2 milhões de pessoas no país que estão tomados por um sentimento tão ruim como é o sentimento da angústia, da tristeza. E a própria OMS já identificou que boa parte dos problemas de saúde que o ser humano tem, que as pessoas têm, esses problemas são decorrentes de um coração angustiado, abatido, depressivo. Então, quando a gente olha para essa reflexão de hoje, a gente vai ver de cara
logo na nossa frente, aquela ideia de que Deus nos apresenta um antídoto, nos apresenta um padrão diferente que serve como remédio para a nossa vida. Quando a gente sabe que algo funciona como remédio para a gente se anima logo, né, em procurar, em consumir. Eu lembro que um dia desse atrás eu fui ao mercado e chegando lá eu fui pegando as coisas que eu queria e num dado momento o narrador, né, que estava lá com seu microfone anunciando as ofertas, passou pela seção da cúrcuma, né, do açafrão, e aí disse assim: olha, o açafrão está em promoção hoje. E aí começou a falar sobre as propriedades do açafrão, que ajudam a melhorar a imunidade, que nesse período de pandemia era um excelente alimento. Eu já tinha na minha cabeça a ideia de passar por essa sessão para comprar o bendito do açafrão, porque eu queria também. Só que quando ele anunciou, todo mundo que estava ao redor, as pessoas estavam todas tomando cuidado para ficarem distantes umas das outras, aquela história toda, mas na hora que falou do açafrão, que era bom, o grupo inteiro que estava nos corredores ao redor dessa sessão foram para essa sessão e ficaram lá apinhados, né, grudados um no outro. Eu falei: misericórdia, vamos precisar de muito açafrão para poder se livrar de algum problema, né? Então, assim, quando a gente sabe que alguma coisa é boa para a gente, um alimento, a gente já procura logo tê-lo para ajudar a nossa própria saúde. E a palavra de Deus fala aqui sobre esse que é um alimento maravilhoso, que é a alegria. A alegria é o alimento da alma. E o Senhor nos ensina neste texto sobre essa alegria, e eu quero aqui pensar com vocês nesses 3 versículos, né? E chamo você para prender a sua atenção nisso, e ficar bem atento para as questões que nós vamos ponderar aqui, porque é uma reflexão bíblica que traz para a gente pérolas maravilhosas, que traz para a gente aquilo que há de melhor para a vida. E se a gente parar para ouvir e guardar, a gente vai ganhar muito, a gente vai melhorar muito, a nossa imunidade espiritual vai aumentar muito. A primeira questão que eu quero pensar com vocês aqui está no versículo 13. Então, Provérbios 15, 13. E eu vou ler novamente o versículo 13 para que todo mundo tenha aí em mente. Aqui, o meu não travou não, a transmissão, mãe. Pode ser que seja a internet aí. Aqui tá normal. Versículo 13, olha só. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. A gente vê aqui que em Provérbios há essa apresentação, não é, de uma mensagem de um estado que se contrapõe a outro, de um comportamento que se contrapõe a outro, normalmente um comportamento bom, que é o esperado, que se contrapõe àquele que é o ruim, que normalmente é o mais praticado. E nesse ponto aqui, de um lado se fala sobre a alegria, que em outras traduções diz que aformoseia o rosto, né, faz o rosto ficar mais bonito, e fala também daquele que tem um coração oprimido, que cada vez mais ele acaba sofrendo e definhando. Então, nessa primeira parte, versículo 13, a gente vê que as emoções elas refletem na saúde física. Quando a gente está com o coração feliz, a gente está com o coração repleto daquela sensação boa, o nosso rosto fica bonito, fica formoso, e ali a gente consegue lidar bem com tudo, mas quando nós estamos com o coração tomado pela angústia, o nosso rosto se fecha, a nossa feição se fecha, e nós já perdemos aquele brilho. E é bem interessante que quando a gente olha para o rosto é, como muitos dizem, é o nosso cartão de visita. Então, normalmente, as pessoas quando olham para a gente, não olham para as mãos, não olham para os nossos ombros, mas olham para o nosso rosto, conversam olhando para o rosto, não é?
o nosso rosto é o que nos faz ser destacados, identificados no meio dos outros, de todos os outros. Então, o nosso rosto é uma referência. E quando a gente pensa nisso, muita gente gasta boa parte do seu tempo e do seu dinheiro procurando meios para poder, para ter o rosto mais bonito, né? Mais bem tratado. Mãe, só uma pausazinha. Mãe, se o da senhora está travando muito, sai um pouquinho e aí pode até reiniciar o celular e volta a assistir, que pode ser que resolva, viu? Então, muita gente gasta recurso e tempo com produtos de beleza para poder fazer o rosto ficar mais bonito. Gasta dinheiro com cirurgia plástica, aquela coisa toda. Por quê? Porque tem aquele interesse de fazer com que o rosto fique um rosto mais bonito, mais jovem, mais apresentável, porque quer que comunique algo saudável aos outros, algo bom. E a palavra de Deus fala que há algo que não é comprado, há algo que não pode ser obtido com cirurgia plástica, mas que Deus nos dá de graça, que é a alegria. Olha só que questão maravilhosa. A alegria não é comprada, é dada pelo Senhor. Muita gente pode ter tudo na vida, pode ter todo o recurso que imagina que é o que poderia fazê-la feliz. Você vê aí muitos astros, né, da música, de todos os gêneros possíveis, muitos políticos, muitos pensadores, muitas personalidades públicas que têm muita fama, que têm muito recurso financeiro, mas que vira e mexe estão envolvidos já meditou sobre várias questões que envolvem a ira e a ansiedade, e a gente já viu que o nosso coração é aquilo que faz com que, aqui pelo menos no meu, enquanto está transmitindo aqui, porque quando trava aparece aqui na imagem que travou, o meu aqui está normal, tá bom? Ainda está normal, tá? A transmissão está indo sem travar. Mas, vamos lá. Então, quando a gente olha para esse verso 13, a gente vai perceber que essa alegria é o que realmente vai fazer com que a gente tenha um coração mais animado para encarar as situações. O nosso rosto vai demonstrar isso. A nossa alegria estampada no rosto já é um cartão de visita maravilhoso e mostra como nós estamos encarando a vida. Em contrapartida, aquela pessoa que tem, né, essa tristeza no coração e essa angústia, vai passar por mais problemas, por mais tristezas do que alegrias, porque ela sempre vai ter muito mais angústia no coração do que alegria. A nossa alegria não está ligada às coisas. A nossa alegria não está ligada às coisas. A nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria está ligada ao Senhor. Ela está ligada àquele que não muda. Olha só, abra lá a palavra do Senhor no Salmo 16, verso 11, por favor. Salmo 16, verso 11. Abra lá.
No Senhor nós temos plena alegria. Nele nós temos plena alegria. E não há uma promessa mais ou menos não. Essa promessa é real. No Senhor nós temos a alegria plena. É uma promessa dele. Vamos lá, Salmo 16, verso 11. Diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Olha só o que diz no Salmo 16, verso 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então, o Salmo 16, verso 11, mostra pra gente que no Senhor, em Deus, nós temos a plena alegria. E diz isso porque nós temos essa plena alegria em razão da presença dele. Então, Deus presente em nós, Deus no nosso coração. Queridos, eu estou vendo que tem muita gente falando que está travando, né? Aqui, o meu não travou, está normal. E, de todo modo, quando trava para mim, o que não aconteceu ainda, porque está normal aqui, eu estou olhando para a tela, ela está transmitindo normal, mas quando trava para mim, eu paro onde eu estava falando e espero voltar para continuar falando. Então, na gravação ou na live, você não vai perder, pelo menos não do que eu estou falando, porque se travar para mim, eu vou parar um pouquinho e esperar voltar a tela para que eu continue, tá bom? Mas para mim aqui está normal, está sem travar. Vamos lá. Essa foi a primeira questão. A alegria, um coração alegre, faz o rosto ficar bonito. Em contrapartida, aquele que guarda no seu coração a angústia, a tristeza, definha por causa dela. E nós já vimos que quando o Salmo 16, verso 11, fala sobre a alegria, diz que no Senhor nós não temos aquela alegria mais ou menos não. A nossa alegria no Senhor, ela é plena por causa da presença do Senhor em nosso coração. Então, Deus em nós nos faz ter alegria. Então, eu quero que você pense nisso nesse momento, porque às vezes a gente dá tanto cartaz para a tristeza, para a angústia, não é? E a gente acaba não se lembrando de que em Deus nós temos essa alegria e de que podemos pedir a Deus que Ele faça com que o nosso coração, ao invés de angustiado, se torne um coração feliz, um coração alegre, porque é promessa de Deus. Então, quando a gente olha para o momento da vida da gente em que a angústia quer tomar a dianteira, quer partir para a vanguarda, a gente não pode deixar. Porque temos uma promessa de Deus de que Ele nos garante a alegria. Então, que o seu coração não seja um coração tomado pela angústia, não seja um coração tomado pela tristeza. E se você está assim e vê que por suas próprias forças você não consegue, não tem problema. Peça a Deus para te dar alegria e com certeza Ele vai te dar alegria. Na minha vida eu já tive experiências assim, em que o meu coração estava angustiado e de que eu não conseguia parar de pensar naquilo que estava gerando angústia em mim. E vinha no meu coração Deus falando, se ajoelhe, ore. E aí eu ia para aquele momento de oração, me ajoelhava e falava, Senhor, eu peço que em nome de Jesus o Senhor tire do meu coração essa angústia, que o Senhor tire essa amargura do meu coração, que o Senhor coloque na minha mente coisas boas, que o Senhor coloque no meu coração alegria. E quando eu terminava de orar e me levantava, eu estava com o coração alegre. Isso não foi uma vez só não. Todas as vezes que eu me ajoelhei e pedi a Deus para trocar a angústia por alegria, Deus fez. Então, que você pense nisso também neste momento, porque é a palavra de Deus e ela é verdadeira, ela é fiel, porque é a palavra do Senhor. Uma segunda questão que eu quero que a gente pense aqui neste momento está no verso 14. E eu convido você a voltar os olhos novamente para Provérbios 15, verso 14. Olha só, verso 14 diz assim: O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Olha só, o coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. A busca pela sabedoria nos faz ter um coração alegre. Essa é a segunda questão que eu quero pensar com vocês aqui. A busca por sabedoria nos faz ter um coração alegre.
Muitas pessoas procuram riquezas, prazeres, aventuras e acabam achando que esse tipo de busca vai trazer para ela uma realização pessoal. Quantas pessoas já não gastaram boa parte de suas vidas procurando aventuras, querem se aventurar muito? Tem gente que diz assim, olha, eu não quero guardar dinheiro não, porque o dinheiro não vai me trazer felicidade. Mas eu quero reunir, eu quero guardar aventuras, eu quero ter o meu caderno de aventuras repleto até o fim da minha vida. Eu quero gastar dinheiro viajando, eu quero gastar dinheiro tendo aventuras, tendo experiências. Outros já pensam, não, eu quero gastar muito tempo investindo na minha profissão para que eu tenha muito retorno financeiro, muito retorno profissional. E queridos, muitos que assim se comportam se esquecem de associar essa busca pela busca da sabedoria. E se eu busco dinheiro, se eu busco fama, se eu busco reconhecimento profissional, se eu busco melhoria profissional, se eu busco conhecer mais e mais coisas, mas se eu me esqueço de pedir sabedoria, tudo isso vai passar nas minhas mãos como se fosse água. Ela vai se esvair pelos meus dedos. Então, quando a gente olha para esse ponto de Provérbios, aqui há uma consideração importantíssima. A sabedoria precisa estar em todas as nossas conjugações, em todas as nossas equações. A sabedoria é um fator que não pode estar longe da gente nunca. É por isso que Tiago diz que aquele que não tem sabedoria deve pedir a Deus, que a todos dá. Então Deus não nos nega a sabedoria. Eu devo pedir e eu devo ter também no coração a certeza de que Deus vai me dar. E nesse ponto aqui, a gente vê que quando há essa identificação de que a sabedoria é buscada, não é, pelos sábios, é porque de fato eles estão a cada instante querendo ser mais sábios, querendo ser pessoas que conhecem cada vez mais sobre aquilo que eles estão vivendo. E em contrapartida, a gente vê que aquele que está com o coração angustiado e que por vezes se comporta de forma tola porque não busca a Deus, esse ao invés de buscar a Deus, o tolo, ele busca na realização pessoal e em outras coisas a sabedoria, que é uma sabedoria que para ele se resume em ter conquistas, em ter dinheiro, em ter aventuras, que não é a sabedoria real. É apenas uma busca por mais experiências. E diz aqui, verso 14, não é? Que a boca desses tolos alimenta-se de insensatez. Então, ao invés de se alimentar de sabedoria, se alimenta de cada vez mais delírios, loucuras. Então, queridos, quando a gente vê esse ponto, a gente pode se lembrar de alguém que inclusive escreveu, não é? Boa parte dos provérbios aqui, que foi Salomão. Salomão, quando questionado por Deus sobre o que ele queria ter, sobre o que ele queria de Deus, que Deus desse a ele de presente, ele não pediu riquezas, ele pediu sabedoria. E com a sabedoria que ele teve, que ele recebeu de Deus, ele também teve, junto com a sabedoria, teve fama, teve recursos financeiros, ele teve grande poderio militar, supremacia naquela região como um grande governante. Então, pediu o correto, pediu sabedoria. E quantas vezes, queridos, a gente se esquece de pedir a Deus que nos dê sabedoria, não é? Nos momentos em que o nosso coração começa a ser tomado, entranhado pela angústia, pela tristeza, pela falta de coragem, pela falta de alegria, às vezes a gente vai deixando aquilo tomar conta. Por quê? Por falta de sabedoria. Às vezes aquilo que está me gerando a angústia fica na minha mente mais do que as coisas boas que Deus tem feito. E isso é um veneno, queridos. Quando eu deixo o meu coração ser mais preenchido com a tristeza e com a angústia do que com as alegrias que Deus tem me dado, com a presença de Deus, eu acabo sucumbindo. Então, nessa segunda questão, o que a gente vê como fato importante é a busca por sabedoria e uma sabedoria que vem do Senhor. Então, todas as vezes em que eu estiver vivendo entre essas duas, entre o assédio da angústia, da tristeza, da falta de ânimo, da melancolia,
eu estiver sendo assediada por ela e do outro lado tiver a alegria e eu não conseguir transpor essa barreira da melancolia, da tristeza, da falta de ânimo, que eu peça a Deus sabedoria para lidar com essa situação. E Deus já nos prometeu que dá sabedoria. Então essa segunda consideração aqui, sobre esse importante remédio que é a alegria, ela precisa ser praticada por nós. Então pense aí nesses momentos em que você tem vivido, em que você tem lutado contra a tristeza, contra o abatimento, só vem na sua cabeça coisas ruins, só vem tristeza, só vem coisa que te põe para baixo. Peça a Deus sabedoria para você começar a olhar ao redor e perceber que no Senhor, como diz o Salmo 16, verso 11, nós temos plena alegria. Então, que no Senhor você consiga viver isso. E peça sabedoria a Deus para conseguir viver isso, não é? E entender o que Deus tem feito com a gente. O comportamento do tolo contamina aqueles que estão perto, não é? Alcança muita gente. É como o contágio do vírus. Há uma distância segura, não é? Para a gente ter de outras pessoas, para que a gente consiga ter aí se salvaguardar do contágio. O convívio com o tolo é do mesmo jeito, porque o tolo, quanto mais perto você está do tolo, mais você assume e traz para você o comportamento dele, se você não for uma pessoa sábia. Se você for uma pessoa que está com a mente alheia a toda a situação e não tem buscado em Deus sabedoria, você vai acabar aceitando aquele comportamento do tolo que está perto de você. Como a palavra de Deus mesmo fala, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Então, às vezes a gente acha que não, que pode estar ali, ouvir e estar do lado de uma pessoa cada vez mais pessimista e achar que vai conseguir viver bem. Mas se você não ficar atento, você vai começar a assumir a postura dela e vai começar a viver do mesmo jeito que aquela pessoa tola está vivendo. O sábio, em contrapartida, ele pode ser assemelhado a uma árvore muito frondosa, porque quando você se aproxima de uma pessoa sábia, você encontra refrigério também, porque ela te dá palavras, ela traz ensinos, ela traz um exemplo de vida que te anima, que te encoraja. Então, queridos, que na nossa vida a igreja fica no Rio Grande do Norte, em Parnamirim, próximo a Natal, Benivan. Então, quando a gente olha para essa parte, a gente vai perceber como deve ser a nossa postura, e nós fomos chamados para viver nesse parâmetro de pessoas sábias e que, inclusive, são pessoas que geram bem-estar, refrigério para quem está perto com aquilo que nós vivemos, o testemunho de vida, não é? Então, pense nisso, avalie essa questão, porque, de fato, com todo o assédio que sofremos das situações, das circunstâncias, é muito mais fácil. Aqui eu quero que você pense comigo sobre o banquete da alegria. Porque a alegria para nós, essa alegria que vem de Deus, essa alegria que conseguimos em razão da presença de Deus em nós, essa alegria para a gente é um banquete. Qual é o ensino que está aqui? É o ensino de que com Deus, essa alegria no Senhor, ela é para nós uma mesa farta. Ela é uma despensa farta. Nós nunca vamos dizer, Deus deixou faltar a mim a alegria. Nunca. É como o pão de cada dia.
A alegria está no nosso coração, está na nossa mesa, está ao nosso redor, porque é do Senhor. Ela não é uma alegria que vem do recurso financeiro que eu tenho, ou da falta dele, que gera angústia. Não é, ela não está ligada às pessoas que estão ao meu redor, porque pode ser que nesse momento você que está aí me ouvindo, pode estar em casa sozinho por causa do isolamento. Não vem das pessoas que estão perto da gente. A nossa alegria também não vem da nossa saúde. Pode ser que você esteja me ouvindo aí e você esteja enfrentando uma situação muito difícil na saúde, delicada. Não vem da saúde. A nossa alegria não vem dessas coisas, queridos. A nossa alegria vem do Senhor. E de fato, em Deus, nós temos uma mesa farta. É por isso que quando a gente olha aqui o verso 15, não é? E diz, todos os dias do oprimido são infelizes, é porque é o que ele tem na mesa. O oprimido, o angustiado, o tolo, ele só tem na mesa tristeza. Por quê? Porque o coração dele está naqueles objetos, está naquelas circunstâncias, está no carro dele, está nas pessoas que estão perto. Com certeza você já deve ter ouvido várias vezes, né? Algumas pessoas dizerem assim, se fulano me deixar, eu morro, porque eu não sei viver sem fulano. Queridos, a gente não pode deixar, é o Senhor. Deus é que é a razão da nossa vida. Jesus é que é o nosso Salvador. Onde já se viu eu pensar que se alguém me deixar, se um outro ser humano me deixar, eu morrerei porque não saberei viver. Se o Senhor estiver na minha vida, eu posso estar sozinho, que Ele vai me fazer caminhar bem, Ele vai me fazer superar qualquer que seja a tristeza. Então, quando a gente olha aqui essa mesa farta, a gente tem também em mente, vem na nossa mente, aquela certeza de que não há banquete melhor do que a alegria no coração. Não há banquete melhor do que a alegria no coração. Então, um coração que está feliz, ele está sempre em festa, como diz o texto. Pode ser que você tenha, lendo esse texto, você tenha, na sua mente, tenha surgido aí a imagem de alguém que você conhece, que normalmente está feliz, não é? Sempre está em festa. Eu conheço diversas pessoas assim, que toda vez que a gente vai conversar, ela está alegre, ela está feliz, ela está em festa. Você conversa com ela e ela, apesar de tudo que ela está enfrentando, ela está alegre. Sofre os problemas, mas está feliz no Senhor, está alegre no Senhor, porque a presença do Senhor faz ela ter alegria plena. Queridos, a gente não consegue viver essa nossa existência e viver bem se a gente não conseguir entender que o que Deus nos ensina sobre a alegria não é um ensino frágil, fraco. O que Ele nos ensina sobre a alegria, que aformoseia o rosto, que faz com que nós queiramos buscar cada vez mais sabedoria para viver melhor na presença de Deus. E aqui eu abro um parênteses para fazer uma conexão lá com Tiago, né, capítulo 1, porque Tiago, na epístola dele, no capítulo 1, quando ele diz da sabedoria, ele antes, nos versículos anteriores, ele falou sobre as provações, e diz que se alguém não sabe como lidar com essas provações, que é o contexto ali de Tiago, peça sabedoria a Deus, que a todos dá. Então, a sabedoria lá é para lidar com problemas e lidar bem, e aqui também, porque as angústias que estão ao nosso redor exigem de nós sabedoria para lidar melhor com elas e para entender e ter no coração a certeza de que Deus já nos deu a mesa farta de alegria. Thalita falou aí da minha sogra, né? Realmente é uma pessoa que, apesar das lutas, está sempre muito feliz. Ela está enfrentando agora a terceira vez a batalha dela contra o câncer. E todas as vezes que a gente conversa com ela, visita ela, fala com ela, ela pode estar ali na luta mais ferrenha que for, mas ela está feliz, ela está alegre no Senhor. Então, realmente alguém que consegue viver essa realidade da mesa farta de alegria. A minha mãe na minha casa também, desde a infância, eu sempre me lembro dela como uma pessoa que estava sempre alegre, apesar dos pesares. Então, sempre feliz. Queridos, quantas pessoas vêm em nossa mente que nos mostram um exemplo de alegria, não é? Então, pense nesses exemplos.
E olhe a palavra de Deus como um ensino para nós e perceba que, de fato, a gente pode até ter a casa repleta de amigos, pode ter a conquista material que for, bens, saúde, mas se a gente não tiver paz no coração e a paz gerada por Deus, a alegria gerada pela presença do Senhor, nada disso vale, nada disso se aproveita. Então, queridos, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe cada um de nós e que nós tenhamos no nosso coração a certeza de que o espaço do nosso coração não é o espaço para ser guardado, um espaço onde a gente deve guardar a tristeza, a melancolia, a amargura. Eu sei que a tristeza tem seu espaço em nosso coração porque cumpre um prazo. Pessoas que estão sofrendo luto, pessoas que estão sofrendo uma perda, pessoas que estão lutando contra alguma questão que ainda está ali ao redor e que ela não conseguiu ainda superar, passa ainda com aquele sentimento de tristeza, de amargura. Isso existe, isso acontece, cumpre um prazo, mas fique certo de que o que deve existir e dominar a nossa vida é a alegria do Senhor e não a tristeza. É por isso que o tema da nossa reflexão hoje é a alegria como alimento da alma. E realmente a alegria é um alimento para a nossa alma. Está ali na mesa como um item maravilhoso, uma das partes mais maravilhosas do banquete. Deus abençoe você, que Deus guarde o seu coração, que Deus encha você de alegria, porque a alegria no Senhor é a nossa força. E para encerrar, a palavra do Senhor nos ensina que haverá um dia em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então a nossa alegria será completa. Haverá um dia em que o Senhor enxugará do nosso rosto toda lágrima. E então a nossa alegria será completa. Eu vou ler esse texto de Apocalipse 21:4 para a gente ter como, para encerrar essa parte, né? Diz assim, Apocalipse 21:4: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém, queridos? Vai chegar esse dia. E enquanto esse dia não chega, saiba que no Salmos 16:11 diz: no Senhor a nossa alegria é plena, porque nós temos a presença de Deus em nosso coração. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos vocês. Queridos, eu vou convidar Adriano agora, presbítero Adriano. Adriano me sugeriu ontem uma atividadezinha, algo para a gente fazer, né, no final de toda a live, e que a gente vai começar a fazer hoje. A gente vai lançar aí uma pergunta sobre alguma das reflexões que a gente teve nos outros dias, para ver se vocês se lembram. E quem se lembrar e responder dentro da ideia que é esperada, que foi passada nas reflexões, não é a sua ideia sobre a questão, é a ideia bíblica que foi explicada nas reflexões. Você acertando, você sendo a primeira a acertar, né, você vai ganhar um livretozinho e ele vai explicar melhor essa situação. Eu vou convidar ele aqui para participar. Adriano. E aí, meu querido? Pensando que ia cantar, né, por isso. Ó, Adriano, se você quiser cantar também, fica à vontade, viu? Não dá não, cantar. Não dá não. Vai lá, meu querido. Explica pro pessoal como é que vai ser aí. Bem, graça e paz a todos, né? A gente pensou em algo para poder manter essa interatividade com os irmãos que estão assistindo esse estudo, né? Esse estudo maravilhoso que, com certeza, está fazendo a diferença na vida de muitos irmãos aí que estão assistindo e colocando em prática, né? Que é o principal, tudo isso que a gente tem aprendido através desse estudo, né? A gente tem alguns exemplares desse... Deixa eu ver se dá para ver.
são símbolos de fé da nossa igreja. Isso. Né? Tem a confissão de fé, o catecismo maior e o breve catecismo. Daí a gente, como o pastor falou, a gente vai fazer uma pergunta, né? A pergunta foi o pastor que fez e ele que vai dar, né, a resposta. O primeiro que colocar a resposta ali correta, o pastor vai avisar, né? Para que a gente possa, após passar essa pandemia, né? Provavelmente lá na igreja, lá a pessoa vai, assiste um culto e recebe o seu prêmio, né? E quem, Daí, quem acertar que mais mora em outro lugar, a gente envia. Pronto, para não ter problema. Não vale participar os oficiais das igrejas presbiterianas, né? Vamos concorrer uma concorrência, né? Para não ter desigualdade, que os irmãos concorram de igual para igual. Daí eu vou lançar a pergunta agora e a partir do momento que eu lançar a pergunta, os irmãos fiquem à vontade para responder, né? O pastor vai ficar observando, né? Aquele que o primeiro que colocar a resposta certa vai ganhar o prêmio. Vou colocar aqui. A pergunta é baseada em Romanos 5, 3-5, né? Por que devemos ter um coração alegre em meio às provações? Os irmãos fiquem à vontade aí. Quem responder primeiro ganha o livrinho. Vamos lá, pessoal. Bora. Um de cada vez. Um de cada vez. Vou até colocar aqui já no último aqui para eu poder ficar acompanhando. Bom, os irmãos pensem, né? Os irmãos que acompanharam aí o estudo, né? Os irmãos que estão acompanhando os estudos já está bem fácil, né, de responder essa pergunta. Ó, já começou, né? Cristina já respondeu. O pastor vai lendo aí as respostas, né? Só não pode demorar demais para não acabar a live. A nossa alegria vem do Senhor. Lembrando aí, pensando naquela ideia de Romanos 5, de 3-5, quando fala sobre as provações, né, a alegria. Ontem a gente pensou sobre isso, inclusive, que eu até associei a vida de Josafá também, não é? Ele é um motivo da nossa alegria também, de Zeuda. Mas complemente, Giselda, mais alguma coisa aí. Lembrando de ontem, da reflexão de ontem. Lembrando, né, as provações, né, o que elas promovem no coração do crente, né, vamos dar uma completada nessa. Amém. Vamos ficar com a primeira resposta, que é parecida com todas as outras, que foi de Cristina. Porque o nosso tempo de live já está indo bem, né? Já estamos aqui quase 50 minutos. E dentro do que as outras respostas chegaram, é a mesma questão que Cristina falou aqui, que a nossa alegria vem do Senhor. Então, como ela falou a ideia primeiro, então Cristina é a ganhadora desse livreto hoje, né? Mas eu vou aqui explicar, falar rapidamente da resposta que era aquela que eu estava esperando, né? Tá, ok. Amém. Amém. Porque a ideia é a seguinte, como a gente viu ontem, nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, a gente
olha, que é o que Paulo ensina, né? A gente olha para essas situações e a tendência nossa é entrar em desespero, porque a gente percebe que ela foge ao nosso controle. Nós não conseguimos dominá-las. E como nós não conseguimos dominar a situação, muita gente acaba se entregando ao desespero, à tristeza. Só que qual é a atitude esperada? É a gente conseguir perceber que nós não somos capazes, que somos frágeis mesmo, que fugiu ao nosso controle, mas ao mesmo tempo nós tirarmos os nossos olhos dessa situação, da nossa fraqueza, da nossa dificuldade e olhar para Deus, tendo a certeza de que Ele responde às nossas orações. Então Ele está sempre pronto a nos responder. E isso deve gerar em nosso coração a alegria e a perseverança. Foi o que Paulo ensinou lá em Romanos, não é? Por isso que eu fiz o link com Josafá, que Josafá disse, Senhor, nós somos fracos, mas o Senhor não é. Então, essa ideia de que no momento da tribulação, a gente, ainda que a gente olhe e entenda que a tribulação ela está terrível, fugiu ao nosso controle, nós não temos as forças, mas que nós não nos entreguemos a ela. Por quê? Porque a gente tem um ensino bíblico de que olhando para Deus e orando a Ele, Ele responde a nossa oração e Ele nos atende. Ele está disposto a nos atender. Então, a certeza de contar com a resposta de oração, de contar com o atendimento da resposta vinda de Deus, isso faz com que o coração da gente se alegre, porque é uma certeza. E nos faz perseverar, porque a gente tem a companhia do Senhor. Então, em resumo, a alegria vem do Senhor. Mas dentro dessa ideia de que na crise a gente se comporta assim. Essa foi, foi o perfil que a gente viu ontem, né? Então, que Deus abençoe a todos e também a Cristina, né? Que foi a primeira a responder. E amanhã a gente vai ter outra pergunta. Ela vai ser baseada no que nós pensamos hoje. Então, fique aí com isso em mente. E eu já vou aproveitar Adriano aqui e vou pedir que ele ore para encerrar esse momento de reflexão, né, para a gente poder encerrar a nossa transmissão. Oremos. Pai amado, Pai bendito, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, ó Pai, que Tu nos dá de aprendermos mais de Ti, ó Pai. É verdade, ó Deus. Ó Deus, nós somos fracos, não somos nada, Pai, mas através do Teu poder, do Teu agir, ó Pai, em nossas vidas, nós somos fortalecidos, ó Pai. É verdade, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, conforme o Teu querer, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, ser fortalecidos a cada dia, Deus, sustentados pelas Tuas mãos, ó Pai. Verdade. E que nós possamos, ó Deus, nos entregar completamente a Ti, ó Pai. Para que possamos diminuir, para que Tu aumente em nós, ó Pai. Verdade. E que nossa vida, Pai, possa ser, ó Deus, a cada dia um culto de louvor e adoração ao Senhor, ó Pai. É verdade. Abençoe, ó Deus, a vida do pastor Juliano, seu ministério, ó Deus. Abençoe a nossa igreja, Pai, Verdade. aos membros, ó Deus, e a todos esses irmãos, ó Pai, Visita que estão participando conosco desse estudo, ó Pai. Que vidas possam ser transformadas, ó Deus. Nós sabemos que não depende de nós, ó Deus, mas depende, ó Pai, unicamente de Ti, ó Pai, do Teu Santo Espírito, ó Deus. Verdade. Então nós te pedimos, ó Pai, usa-nos, ó Deus, conforme o Teu querer, ó Pai. Ó Pai, abençoe-nos a cada dia, ó Deus. É isso que nós te pedimos, Pai, já agradecidos por tudo que Tu tens feito, ó Pai, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Obrigado, meu querido, por ter participado. Amém. Amanhã tem mais. Então, Adriano já está aí, reservou o livretozinho de Cristina. Então, amém. E não pode ganhar duas vezes não, viu? Cristina já não pode mais ganhar os outros, né? É um só. Valeu, Adriano. Deus te abençoe. Também. Amém, queridos. Assim a gente encerra mais um momento de reflexão bíblica, né? E desse momento na presença do Senhor. Todos os que participaram estão convidados a participar amanhã também. Nós teremos mais uma transmissão amanhã à noite, às 20 horas. E seguindo aquela ideia que está no ciclo de reflexões lá no perfil da igreja no Instagram, tá bom? Então, dê uma olhada lá e amanhã a pergunta vai ser em relação ao que nós pensamos hoje, sobre a alegria como alimento da alma, tá bom? E que Deus abençoe a todos. Eu vi que a gente teve a participação, eu não sei se ele ainda está aqui, do pastor Benivan, não é? Pastor Benivan,
Que Deus o abençoe também. Foi um prazer tê-lo conosco. E que Deus abençoe também a todos os demais. Tenha uma noite maravilhosa na presença do Senhor. E amanhã, com a graça do bom Deus, nós nos encontramos novamente. Que Deus abençoe você. Dê uma ótima noite para você e sua família, em nome de Jesus. Até amanhã.